tarde, gente boa! Começando agora o Globo Esporte sextou, hein? Não é aquela sexta-feira, podia ser uma sexta mais animada para a torcida do Flamengo, né? 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã, era o jogo mais esperado da rodada, o líder contra o terceiro. O jogo foi bom, o jogo entregou, aliás, quase tudo. Só faltou o gol. Quando a fervura baixa e corpo e cabeça esfriam, são só colegas de profissão. Bons amigos numa resenha. Nem parece que minutos antes se espremeram em campo por cada centímetro do gramado. Foi empolgante, quente e muita gente viu. 72.585 presentes, maior público em jogos de clubes no novo Maracanã. Recorde do ano no futebol brasileiro. Olha que festa linda! É o Brasileirão na sua plenitude. Flamengo e Cruzeiro foi do tipo imprevisível. Mudou de direção, de mãos e de humor. Várias vezes. Expectativa e frustração passaram a noite juntas, sem grito de gol e com gosto de quero mais. Satisfeitos por o ponto que obtuvimos, mas não felizes porque queríamos os 3. 2 de outubro de 2024. Felipe Luiz estreava como técnico do Flamengo num jogo decisivo. Era a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. 2 de outubro de 2025. Um ano depois, ele está ali, consolidado. Dessa vez é pelo Brasileiro. Uma partida com um jeitão de decisão. Acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje, um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil. Difícil também é imaginar o 0-0 com Arrascaeta e Caio Jorge inseridos na história. Os principais goleadores do Brasileirão. Foram deles as melhores chances do primeiro tempo. Arrasca não alcançou por um triz a bola escorada do Samuel Lino. Arrascaeta se estica e a bola passa por ele. E cabeceou pertinho do gol do Cássio. Arrascaeta ganhando no jogo aéreo, cabeceou pro meio, para dentro, ninguém fechou. Caio foi mais perigoso. O cruzamento veio limpo da esquerda. Caio bateu pro gol. Rossi, Christian, gira. Não finalizou bem. Lá vem Cruzeiro, lá vem o William, chute cruzado, Caio! O atacante comprovou que a fase do Rossi anda iluminada. Contra a segunda melhor defesa do campeonato, Felipe Luiz abriu mão de Pedro. Preferiu ter Carrascal, Plata e Lino. Talentosos, velozes, surpreendentes. O Flamengo até teve controle, mas só. A gente é um time que gosta mais de ficar com a bola, eles são um time que sai mais na velocidade. Controlamos bem eles por momento, às vezes escaparam em alguma jogada. E foi um grande jogo. Doeu no corpo e nos nervos. Foram 10 cartões amarelos e um vermelho. O Cruzeiro perdeu o William, expulso na reta final da partida. Expulso o lateral do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo. Jogo grande, valioso. Lino ganhou pelo alto e Cássio se agigantou. Cássio, tapa na bola, salvando o Cruzeiro. Que defesa do Cássio! Matheus Pereira não deixou por menos. Teve boa chance, mas parou em Rossi. Caio Jorge também. Tentativa de tabela, Caio Jorge bateu pro gol, Rossi! Caio Jorge chutando, defesa de Agustin Rossi. Com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, tentativa de abafa. Não vingou. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. Sempre é importante não perder e somar ponto. Ainda mais contra um rival direto. Nessa reta do ano, cada ponto é muito importante. É mais ou menos o que o Arrasca falou, né? Cada pontinho importa agora, né? Mostrando ali a tabela para vocês, dos 3 que lutam pelo título, o Flamengo segue na liderança com 3 pontos de vantagem, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Se ganhar, assume a liderança por causa do número de vitórias. Ficaria 17 a 16.
Os próximos jogos dos 3, todos no domingo, são esses aí que você está vendo. Clássico São Paulo e Palmeiras, Bahia e Flamengo em Salvador, Cruzeiro e Sport no Mineirão. Falando sobre o Pedro, ontem só entrou aos 35 do segundo tempo, 15 minutinhos em campo, contando os acréscimos. E contra o Corinthians, domingo passado, nem entrou, né? Você lembra que em julho tinha azedado a relação entre ele e o Felipe Luiz? Agora, até onde a gente sabe, é só opção do técnico mesmo. E é prerrogativa aí do Felipe Luiz, né? Fica aí que daqui a pouco tem mais Flamengo. Vou mostrar como foi o reencontro do Gabigol com a torcida no Maracanã. Já te adianto, teve vaia. Vamos falar do Fluminense de Luiz Zubeldia, que amanhã enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. Quem sabe tudo de Fluminense é Juliano Lima, vai contar pra gente agora. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Fluminense treinou hoje de manhã, o último treino antes da partida contra o Atlético Mineiro, amanhã no Maracanã. Para esse jogo, o técnico Luiz Zubeldia deve contar com a volta do zagueiro Thiago Silva. O Thiago Silva foi poupado na última rodada contra o Sport, porque sentiu dores na coxa direita no clássico contra o Botafogo. Mas aí treinou normalmente e deve jogar amanhã. Aliás, o Thiago Silva vai completar 200 jogos com a camisa do Fluminense. Na lateral direita, Samuel Xavier também deve ser titular. Ele começou no banco de reservas contra o Sport, recentemente se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, está ganhando ritmo de jogo e deve começar amanhã. O técnico Luiz Zubeldia deve manter a mesma base dos últimos 2 jogos, porque ele ainda está conhecendo o elenco e vai aproveitar o período sem jogos da data FIFA para testar alguns jogadores, dar algumas oportunidades e quem sabe mudar a equipe do Fluminense e dar uma cara de Luiz Zubeldia. Eu volto com você, Escobar. Um abração. Juliano Lima, o repórter que não desanima. Um abraço para você, querido, direto aí do Fluminense. Vamos falar agora de Botafogo, porque amanhã Botafogo já enfrenta o Internacional, o jogo vai ser no Beira-Rio. Lembrando, Botafogo tá ali, ó, entre os 4 primeiros colocados e quer ficar lá. Camila Barbieri é que conta pra gente as últimas do Fogão. Tudo bem, Camila? Oi, Escobar, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o Botafogo treinou hoje pela manhã aqui CT, está almoçando agora toda a delegação e na sequência eles seguem viagem rumo a Porto Alegre para esse jogo de amanhã, viu? E o David Ancelotti tem uma questão a ser resolvida na lateral esquerda. Isso porque o cuiabano está suspenso, o Alex Telles com dores no joelho e o Marçal com dores musculares são tratados como dúvida, viu? Ainda não saiu a lista de relacionados para a gente saber se eles terão condições de viajar. Nesse caso, se eles não tiverem condições, o David Ricardo acaba sendo uma opção improvisada, né? Ele que é zagueiro, na lateral esquerda. Caio Pantaleão, esse também é dúvida, ele se machucou o joelho na partida contra o Bahia, fez exame, ainda não saiu o resultado, pelo menos a gente ainda não sabe, né, a situação da lesão dele, mas acreditamos que ele não terá condição de ir para esse jogo. Retornos, Matheus Martins volta de suspensão e o Joaquim Correia recuperado de lesão. É suspensão, difícil escalar o time desse jeito, né? Minha solidariedade a você, Ancelotinho. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço para você, querida Camila. Domingo tem Vasco e Vitória ao vivo na Globo. Se liga, hein? 3h30 tem o Bora Pro Jogo já. E às 4 a bola rola. Conversar com o Marcelo Correge, direto de São Januário. A vida do Vasco tá mais fácil? Menos desfalques? Como é que tá a vida do Vasco aí, Correge? Escobar, tem alguns retornos importantes. E já posso adiantar para vocês que vão acompanhar a transmissão da Globo, Bora Pro Jogo, que é casa cheia aqui em São Januário. Todos os ingressos já vendidos para Vitória e Vasco, Vasco e Vitória, no domingo, aqui na Colina Histórica, mesmo com a derrota por 3-0 para o Palmeiras na última rodada. Lembrando que o Vasco vinha de uma sequência de 7 jogos sem perder antes desse jogo. Lá contra o Palmeiras, o time sofreu muito com as ausências do Carlos Cuesta, ainda com edema muscular na coxa esquerda, não deve voltar para a partida de domingo. O Matheus França, que pode ser opção no domingo, estava fora também por lesão. E o Cauã Barros, que estava suspenso. Esse volante que para o Fernando Diniz é essencial no esquema tático. E aí, com a volta do Cauã Barros, a gente pode ter uma zaga formada pelo Hugo Moura e pelo Robert Renan. Porque o Lucas Oliveira andou falhando contra o Palmeiras, o Lucas Freitas também não tem agradado muito a torcida. E aí os dois acabaram ficando como opções menos desejáveis, segundo os torcedores vascaínos, com quem a gente cruza por aqui. E o Fernando... Brasil elege. Um abraço para você, meu irmão. Sempre bom falar com o Correge. Olha só, visitinha aqui especial no estúdio do Globo Esporte, a bola oficial da Copa do Mundo de 2026. Tá aí, linda, colorida. Ó, azul, verde, vermelho. Guilherme Pereira acompanhou o lançamento direto dos States. Vai mostrar os detalhes dela pra gente. Amigos do Globo Esporte, muito prazer. Esta é a Trionda. O
Os 3 países sede da próxima Copa do Mundo estão representados na bola do jogo. O azul e as estrelas são símbolos dos Estados Unidos, o vermelho e a folha de bordo do Canadá, o verde e a águia do México. Começa a explicar o nome. O Tri é uma referência à primeira Copa do Mundo da história com 3 sedes. Sam Handy, gerente geral da empresa fabricante da bola, disse que as identidades dos 3 países se unem para formar um desenho harmonioso. 3 nações em uma única onda, Trionda. Aqui, ó, a gente consegue ver como a bola da Copa do ano que vem é feita por dentro. A Trionda não tem nenhuma costura e a maior evolução tecnológica está aqui. Esse é o chip que recolhe informações e que estará conectado ao sistema do VAR. Na Copa de 2022, quando a FIFA estreou essa tecnologia, ele ficava no meio da bola preso por hastes. Agora não. Ele fica colado aqui, ó. O chip tende a ser mais preciso na detecção de impedimentos, para identificar, por exemplo, o momento do lançamento. Os painéis que formam a bola são unidos por infusão térmica. Em comparação com as bolas das 2 últimas Copas, a Trionda tem mais sulcos, que são essas ranhuras na superfície. As bolas foram modernizando. Antigamente você via aquelas bolas, a famosa bola de capotão, né, que era toda costurada. Aí quando molhava ficava um chumbo a bola. É a tal da onda, uma onda contagiante que surge de 4 em 4 anos, chamada Copa do Mundo. Para tentar fugir justamente dessa solidez defensiva do Cruzeiro, ou seja, a proposta estava colocada à mesa, né? E o Cruzeiro, na prática, conseguiu cumprir. Defensivamente foi bem, né? Teve o William expulso, mas foi um time que conseguiu se defender bem, mas foi uma equipe que talvez careceu um pouco mais de consistência ofensiva. Foi uma formação com uma espécie de 3 volantes, né? O Matheus Henrique até jogando um pouquinho mais solto, mas você tendo o Christian por um lado e não tendo o Wanderson do outro, é um time que teve uma consistência no meio campo, né, de um pouco mais de marcação, mas perdeu um pouco de velocidade, de criatividade. Mesmo assim criou boas oportunidades. Eu acho, Edu, que acabou sendo um jogo do tamanho do que as equipes têm feito no Campeonato Brasileiro. O Cássio salvou na cabeçada do Samuel Lino, o Cruzeiro teve algumas chances também, né, para incomodar o goleiro Rossi, e dentro da percepção por conta de um 0-0. Mas não foi aquele 0-0 chato, modorrento, aquele jogo que a gente muda de canal, né? Ou acaba... Tem jogos a mais, né, em relação a Palmeiras e Flamengo. É claro que para o Cruzeiro, na briga pelo título, porque é um time que nesse momento tem um jogo a menos, né, que o Cruzeiro, e tem nesse momento 4 pontos. Tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e tem 3 pontos a menos, além do confronto direto. Ou seja, foi um empate que deixou o campeonato em aberto. Para o campeonato foi excelente, mas eu acho que para o Cruzeiro foi um pouquinho, talvez menos... vou nem saber a palavra aqui agora, mas eu acho que não é decepcionante. Fica entre decepcionante e aceitável, né? Porque o Cruzeiro ainda está na disputa pelo título e poderia ter conquistado um bom resultado fora de casa, que não um empate, né? Para tentar ainda alcançar o Flamengo com jogos a mais. Pois é, lembrando que o jogo atrasado do Flamengo é contra o Sport, né? E o Cruzeiro, nos 2 jogos com o Flamengo, conseguiu 4 pontos. Venceu em Belo Horizonte e empatou no Rio de Janeiro nesta... Então, voltando a essa questão, né, de falar um pouco sobre o que o Cruzeiro apresenta no campeonato, a gente sabe que é um time que mostra uma solidez defensiva. É um time que tem muitos jogadores, né, do meio para frente que podem decidir partidas. Tem o Caio Jorge, que vem muito bem no campeonato. Tem o Matheus Pereira, que é um cara que abastece muito bem. Falei do Wanderson e do Christian. Tem o Gabigol vindo do banco de reservas. É um time... Tem os laterais, né, que participam bem das jogadas ofensivas. Mas é um time que consegue se defender muito bem, Edu. Por isso, acho que se a gente for pegar os números, principalmente os números defensivos do Cruzeiro, até sofrem em alguns momentos, né, com os ataques adversários, mas é um time que consegue se defender muito bem. O Leonardo Jardim, ele parte desse princípio, né, de ter uma equipe que saia com a baliza 0, né, como dizem os portugueses, e que tente ser efetivo
né, no ataque. É um time que muitas vezes cria menos do que os adversários, mas consegue vencer jogos. Olha o campeonato do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem 51 pontos, o Cruzeiro tá ali na disputa pelo título brasileiro justamente porque também vence jogos, obviamente. Mas é um time que eu classifico como um time defensivamente sólido, Edu. E num campeonato de pontos corridos, onde a defesa acaba fazendo muita diferença, a gente tem visto na maioria dos campeonatos, né, de pontos corridos, os times com o melhor ataque, e às vezes a defesa não compensa, nem sempre o campeão tem a melhor defesa. O Cruzeiro parte pelo menos do princípio que se defender num campeonato de pontos corridos bem, já é meio caminho para conquistar vitórias. Não conquistou contra o Flamengo, mas tem conquistado pontos importantes, né, contra equipes que estão disputando ali o G6 do Campeonato Brasileiro. A gente viu mais uma defesa do Rossi, apesar de, como a gente viu, não foram tantos lances, tantos chutes a gol, mas os dois goleiros trabalharam, né? E às vezes não entra na estatística, por exemplo, aquela bola no começo do jogo, que o Arrascaeta entrando como um falso 9, poderia colocar para dentro no carrinho. Aquela bola é absolutamente sem direção do gol, mas é uma chance muito real, né, do Flamengo ali. O Gabigol era uma grande expectativa do reencontro com o ídolo rubro-negro no Maracanã, só entrou no final do jogo. E fica a pergunta, demorou para entrar? Ele atuou 10 minutos contando os acréscimos, teve 2 vezes aí ação com bola e ainda deu tempo de levar um cartão amarelo. Pouquinho de vaia na hora que ele entrou ali, um rumor. A torcida do Flamengo não tem coragem, eu acho, de vaiar o Gabigol. Elton, que avaliação dá para fazer do Gabigol? Lembrando que ele jogou pouco, né? E tem jogado pouco, né? Ele sabe que a disputa hoje é complicada, Edu, porque a formação do Cruzeiro não permite uma flexibilidade maior, porque o Leonardo Jardim, ele gosta do meio armador, gosta dos 2 pontas que participam da fase defensiva, e eu falei aqui da solidez defensiva do Cruzeiro, porque os 2 pontas participam muito bem dessa fase, e apenas com um atacante na frente. Esse atacante é o Caio Jorge, é o melhor jogador do time no campeonato. O Matheus Pereira é o cara que abastece o Caio Jorge, é o cara que combina muito bem com o atacante. Então o Gabigol, ele vai ter que disputar a posição com esses 2, porque como ponta ele não vai jogar. A não ser que ele se comprometa muito, mas muito com a marcação, como o Christian e o Wanderson fazem. Tanto que, né, o Wanderson não jogou, o Matheus Henrique joga. Então, os pontas precisam ajudar muito na marcação. Então, acho que os poucos minutos justificam por conta do desempenho desses jogadores de frente do Cruzeiro. Consequentemente, o Gabigol não está tendo espaço para poder jogar, para ter mais minutos. E hoje, Edu, como o Cruzeiro tem apenas até dezembro, né, o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu chegar às semifinais da Copa do Brasil, não tem nem aquela janela onde você pode poupar jogadores e aí o Gabigol, de repente, né, ser titular num jogo de Copa. Ele vai ter que disputar essa posição até dezembro no Campeonato Brasileiro. E aí, é claro, ele já deu declarações, inclusive, né, sobre o futuro dele, que em dezembro ele vai conversar, de repente não está tão satisfeito com a reserva, mas não tem reclamado, que eu acho que isso é importante, tem sido profissional, porque os concorrentes não têm dado espaço. É isso. E muitas vezes é importantíssimo para o time, né? Como foi contra o Bahia, que ele fez um golaço, aliás, o gol da vitória contra o Tricolor. Vamos com mais protagonistas do jogo no Maracanã. 72 mil pessoas assistiram 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro. Zona mista para você. Eu acho que não dá pra falar bem que, que seria um jogo decisivo, porque acho que não ia decidir nada, ainda tem muito campeonato pela frente. Sim, um jogo muito importante, um jogo de confronto direto, acho que isso sim, mas que não decidiria o campeonato em nenhum momento, nem com uma derrota, nem com uma vitória, muito menos com um empate. Então, acho que foi um jogo muito difícil, a gente esperava isso, é um adversário de muita qualidade que vem brigando ali em cima desde o início do campeonato, então sabíamos que seria um jogo muito, muito complexo de se jogar. Acho que fizemos de tudo, mas o jogo é detalhe, não conseguimos fazer o gol, eles também criaram algumas oportunidades, acho que menos que a gente, e também não fizeram, e é um jogo de detalhes. Hoje ninguém teve a felicidade de marcar e sair vencedor, mas fica aí, como eu acabei de falar ali, é um jogo que não se pode perder, um confronto
direto, você não pode perder. Eu acho que não decide campeonato confronto direto, porque você tem o confronto contra as outras 18, 19 equipes. Mas é um jogo que você não pode perder, porque o adversário não pode, como eu disse, é o famoso jogo de 6 pontos, então não pode deixar o adversário encostar e até ganhar um momento, vamos dizer assim, dentro do campeonato com uma vitória. E é um ponto aqui de se valorizar, por mais que a gente o tempo inteiro buscou a vitória, mas foi um grande jogo das duas equipes, né? Acho que foi um jogo que não teve gols, mas foi uma bela partida da trocação dos dois lados. Então a gente sai com o sentimento que a gente entregou o máximo aqui, o melhor. E agora domingo já é outra batalha e é para concretizar o que foi feito aqui hoje. A gente sempre entra em campo para vencer, seja em qualquer lugar, seja no Mineirão ou fora de casa. E hoje foi mais uma prova disso. A gente veio aqui determinado a conquistar os 3 pontos. Claro, com todo respeito à equipe do Flamengo, que é uma grande equipe, mas a gente também está demonstrando que a nossa equipe tem qualidade. Então, como eu falei, foi um grande jogo, cara, das duas equipes. Foram chances para os dois lados e é um ponto de se valorizar sim, porque não é fácil, né, no Brasileirão se fazer 4 pontos contra o Flamengo. E a gente conseguiu e agora é continuar nessa pegada, nessa confiança e domingo é mais uma batalha. Será contra o Sport e o Flamengo encara o Bahia. O Flamengo segue líder, 55 pontos, o Palmeiras 52, o Cruzeiro 51. Do lado direito você vê o número de jogos, né? O Flamengo com 25, o Palmeiras com 1 a menos, o Cruzeiro com 1 a mais. Botafogo, 43 pontos, é o 4º colocado. Mirassol vem na cola com os mesmos 43 pontos. O Bahia é o 6º com 40. Depois vem o São Paulo, vai ser assunto daqui a pouquinho. Venceu o Fortaleza, 38. Fluminense, 35. Bragantino e Grêmio, 33 pontos. Na segunda página, com 31 está o Ceará. O Vasco está ao lado do Corinthians com 30. O Galo é vizinho do Internacional com 29. O Santos, 28. O Vitória venceu o Ceará, foi a 25. E deixa para trás o Juventude com 23, o Fortaleza com 21 e o Sport com 15 pontos ganhos. Obrigado, boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira, depois deste grande jogo. Permita-me até discordar dos amigos do Maracanã. Eu achei muito bom o jogo do Maracanã, o primeiro tempo mais ou menos, mas o segundo entregou tudo que a gente imaginava, com exceção dos gols, né? Mas eu achei um ótimo 0-0 na noite desta quinta-feira para esse grande público. 72.500 torcedores estiveram no Maracanã para ver o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Hashtag Troca de Passes está no ar, mandem as suas mensagens pra gente. A hashtag já apareceu aqui na sua tela, tá aparecendo de novo, tá aí embaixo, ó. Hashtag Troca de Passes, mandem as suas mensagens pra gente. Você rubro-negro, você cruzeirense, o que vocês acharam do jogo desta quinta? Apenas uma manchete antes dos nossos repórteres lá no Maracanã. Você achou o que do jogo? Parabéns, Carlos Eduardo Mansur, completando hoje 50 anos. Tudo bem, Mansur? Parabéns, bem-vindo ao Troca, amigo. Valeu, Felipe. Abraço pra você, pro Alex, todo mundo que assiste o Troca, muito obrigado. Gostei do jogo também. Acho que o primeiro tempo teve, sob o ponto de vista tático, muito do que a gente cobra no futebol brasileiro, de pressão de times intensos, de pouco espaço, de redução de espaço. É evidente que era mais difícil jogar. Só lembrando, estavam em campo times que juntos fizeram já 51 jogos no Campeonato Brasileiro, e juntos tomaram só 31 gols. Fazer gol nesses times é difícil. Não é simples a tarefa. E eu acho que o jogo cresce em termos de oportunidades de gol no segundo tempo. Um jogo muito equilibrado e eu acho que o empate conta bem o jogo. Por aí. Alex, podemos ser interrompidos a qualquer momento pelos nossos repórteres no Maracanã. Mas você que foi um bom meia, não tão bom quanto eu, teve só um pouco mais de sorte, mas achei um recital de Matheus Pereira hoje no Maracanã. E você, Alex, boa noite. Rapaz, boa noite. Cadu Mansa, parabéns, felicidade, saúde pra você, proteção, que siga aqui por muito tempo. Parabéns pra todo mundo que tá em casa. Todo mundo não, é só você, né, hoje, né? Será que tem mais alguém que faz aniversário? Certamente tem. O Matheus Pereira faz jogo do seu nível, assim, é gostoso, né? Você vê um meia com talento, jogar, ele faz o jogo andar, mas foi um jogo animado, igual a briga da Celina e o Odete Reutemann hoje. Teve isso também? Vixe Maria. Tá bom, vamos então aos nossos repórteres no Maracanã, que já vão trazer os entrevistados, personagens de Flamengo e Cruzeiro que desfilaram no Maraca diante de 72 mil pessoas. Podemos chamá-los? Vamos lá, a reportagem do Sport TV no Maraca. Oi, Felipe, boa noite para você, pro Alex, pro Mansur. Parabéns, Mansur, tô aqui com o Jorginho. Como disse Luiz Carlos Júnior muitas vezes no jogo, o maestro desse time do Flamengo no meio-campo. Hoje faltou um pouquinho para a magia se completar. No teu ponto de vista, o que foi, Jorginho? O gol, né?
Mas assim, taticamente, pela pressão que o Cruzeiro exerceu. Eu acredito que o nosso time fez o jogo que preparou e criou as chances, teve as oportunidades, infelizmente não se concluíram em gol, mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Lógico que eles têm a qualidade deles também, em alguns contra-ataques, que a gente, no momento de transição, a gente talvez podia tomar uma decisão melhor, ou de definir a jogada, ou de calmar e fazer o nosso time se compor na parte ofensiva do campo, para poder não permitir que eles corressem outra vez. Então, uns pequenos detalhes, né, que poderia ter sido melhor, mas acredito que foi um bom jogo e a gente talvez merecesse ganhar hoje, do meu ponto de vista, mas é olhar para frente e ir pro próximo já. Durante muito tempo aqui no Brasil, enquanto você estava na Europa, Jorginho, se cobrava intensidade desse nível nos jogos do Campeonato Brasileiro. De fato, na tua avaliação, era uma intensidade alta para o padrão do futebol internacional e isso gera algum tipo de cansaço por passar desse primeiro bloqueio da marcação adversária na hora da decisão, assim, de raciocinar, fazer um último passe ou concluir uma jogada, né? Quando o jogo é tão intenso assim, antes de a bola chegar nessa zona decisiva? Não, acho que não é uma questão. Eu acho que não é uma questão física, porque tu pode ver que os jogadores fizeram o jogo todo de grande intensidade, então fisicamente o time estava bem correndo o tempo todo. Acho que é mais uma questão de decisão mesmo, de quando se salta essa primeira linha de pressão, que o espaço se abre, aí é o momento de definir a jogada. Por mais que você tente o gol, mas que o gol não chegue, mas a jogada tem que ser definida ou com um cruzamento ou com uma finalização, mas o que a gente não pode é abrir nessa transição e aí perder aquela bola, porque o time não está compacto, e aí permitir outra transição em seguida. Aí é onde o time se alonga e aí é onde pode complicar, né? A gente perde um pouco o controle do jogo. Então, melhorando nessas decisões de quando sair da primeira pressão e chegar do lado de lá e definir a jogada, ou que seja um chute ou um cruzamento, uma jogada de perigo, ou que seja acalmar, pisar na bola e permitir com que a gente suba e a gente esteja compacto novamente, é o ponto que eu acredito que a gente possa melhorar. Muito obrigado, Jorginho, pelas explicações. A partir de agora, trazendo também a participação dos nossos comentaristas que estão no Maracanã e transmitiram o jogo ao vivo aqui no Sport TV e também no Premier. Começando a falar sobre o lado do campeonato, né? Esse jogo poderia eliminar praticamente as chances do Cruzeiro de título. O empate mantém o Cruzeiro sonhando com a possibilidade de conquistar o caneco do Campeonato Brasileiro. A diferença é de 4 pontos, embora o Cruzeiro tenha um jogo a menos, né? Do que o Flamengo. Dois jogos para o Palmeiras. 2 a mais que o Palmeiras. Em relação ao Palmeiras, exato. 2 em relação ao Palmeiras, 1 em relação ao Flamengo. Então mantém o sonho, ainda que haja alguma distância, né? O sonho continua do Cruzeiro. A derrota hoje poderia praticamente sedimentar qualquer expectativa de conquistar o campeonato. Agora, do ponto de vista do Flamengo, o que talvez seja um ponto de atenção em relação à campanha recente, nos últimos 3 jogos em casa o Flamengo não conseguiu vencer, né? Foram 3 empates hoje contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco e antes contra o Grêmio. Então, desde o jogo contra o Vitória, a goleada por 8-0, nesses últimos 3 jogos o Flamengo deixou pontos para trás, Mansur. Sim, natural também, né? O jogo com o Vasco é um clássico, tem as dificuldades do 4-4-2 do Cruzeiro, 4 jogadores com características de meias, inclusive jogadores que partiam do lado, Christian e Matheus Henrique. Vinham dentro, junto com o Matheus Pereira, que fez outra grande partida. O Matheus, a pressão do Cruzeiro tendia a acelerar o jogo e, por vezes, por erro individual, perda de duelo, o Samuel Lino não levando tanta vantagem no drible, ele perdia a bola menos preparado para defender. Segundo tempo, ele começa o segundo tempo, para mim, o momento de maior superioridade no jogo do Flamengo, são os 10, 15 minutos iniciais do segundo tempo. O Cruzeiro também tem as suas oportunidades. Enfim, achei um jogo muito igual. A única coisa que eu não gostei do jogo, gostei de um número elevado de faltas, acho uma arbitragem que o jogo hoje não pode ter faltado o cartão, porque ele se pendurou no início do jogo com um critério exagerado para mim de cartão. E em outros momentos do jogo, ele deu faltas que não eram necessárias. Deu falta em alguns momentos para parar ataques. Ele tentou segurar o jogo, picotando o jogo demais um pouco. Mas sem erros graves, sem nada que tenha interferido no resultado. No mais, eu achei que o jogo entregou o que se esperava.
Eu achei a arbitragem boa no Maracanã hoje. Estou mais com o Cássio ali no fim da entrevista, que elogiou a arbitragem de hoje no Maracanã. E para você, Alex, do ponto de vista do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo muito competitivo, né? Teve as suas oportunidades, o segundo tempo criou chances claras para fazer o gol, né? Poderia, assim como o Flamengo, ter vencido o jogo no Maracanã, se mantém vivo, não perder o Maracanã no jogo sob essas condições, né? Mesmo perdendo um jogador na parte final do jogo, acho que continua mantendo ali tudo dentro do normal, né, no ambiente, em termos de acolhimento da torcida, para que o Mineirão esteja cheio de novo no fim de semana, diante da atuação de hoje, não, Alex? Bom, o que esses dois times demonstraram hoje, que você vê que faz diferença para outras equipes, e aí você vê que eles estão preparados para disputas de títulos, é consistência, né? Em todas as fases do jogo, assim, não é fácil, você vê que teve jogo jogado, sim, teve as chances, que o Cássio até fez mais uma defesa, duas defesas mais difíceis, né, vamos dizer assim, do que o Rossi, que também acabou fazendo, mas um controle um pouco do Flamengo no momento. Depois o Cruzeiro ele conseguia ter, principalmente no segundo tempo, porque a energia também vai diminuindo. Era um jogo duro, normal de ter esses confrontos, e o árbitro, às vezes sentindo isso também, ele acabou tentando por esse lado disciplinar, mesmo que ele ficasse pendurado, ver se dava uma abaixada, né, naquela temperatura, mas os dois sabendo que era um jogo super importante, né? Lógico que é muito bom, é até melhor para o Flamengo esse empate do que para o Cruzeiro, por causa do confronto direto que o Cruzeiro está devendo um pouco mais e tem um jogo a mais no caso. Porém, é um jogo que demonstra realmente que... Aí eu já fico preocupado com esses negócios da Copa do Brasil ter só uma decisão. É que não vai ser, esses times não estão... O Cruzeiro tá, né? Você poder ver dois... Imagina você ver uma final de Flamengo e Cruzeiro, né? Nesse nível de jogo, né? Enfim, misturando aqui com o negócio da Copa do Brasil, que não tem nada a ver, né? Não sei porque que eu fui nela, mas tá bom. Mas é porque eu queria ver mais jogos como esse. E feliz aniversário. Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo aqui do nosso canal, falando um pouquinho pós-jogo sobre Flamengo e Cruzeiro ontem à noite. E afinal de contas, quem se deu bem? Palmeiras, a porcada, isso aí. Agora temos um jogo a mais e 3 pontos a mais, ou seja, caso a porcada ganhe o jogo deles, estaremos aí no mesmo nível, com o mesmo número de jogos e com uma vitória a menos e não seremos mais líder. Olha a gravidade da situação do que aconteceu ontem. Muitas das coisas que aconteceram nessa partida de ontem foi culpa, para mim, de uma falta de habilidade do Felipe Luiz. Treinar um time para jogar um jogo importante desse, sem o seu centroavante principal, sem o Pedro ou sem o Bruno Henrique em segundo plano, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas eu vou bater nessa tecla sempre, é uma falta de responsabilidade, uma falta de conhecimento, uma vontade de querer inventar. E Felipe Luiz não pode se dar o luxo de se tornar um novo professor Pardal no Flamengo. Flamengo não é lugar para fazer teste, Flamengo não é lugar para se arriscar, para se inventar. Flamengo é um lugar para se ganhar, para se vencer e para conquistar títulos. Se o Felipe Luiz pensa de outra forma, é melhor que nem fique no Flamengo, que vai viver sua vida em outro lugar, que ele vai aprender com as porradas da vida, com certeza. Então, muito do que aconteceu ontem, o Palmeiras agradece, bate palmas para o Felipe Luiz na sua falta de habilidade, falta de visão e entender que o jogo grande como esse, quem tem Pedro no time tem que ter um centroavante nato, um centroavante que faça gols, um centroavante que chegue na bola, que tenha condições de finalizar, porque para mim o que aconteceu ontem nesse jogo foi exatamente a falta de um centroavante. Vocês vão concordar comigo se analisarem, se reverem o jogo, se reverem os principais lances da partida. Todos os jogadores do Flamengo ontem que tentaram fazer gol chegaram na bola atrasados. Não chegaram em condições de finalizar. São eles: Arrascaeta, Plata, Carrascal, Samuel Lino, Saul às vezes. Enfim, o Flamengo abusou de perder gols ontem, justamente por não ter um homem de área, um homem de referência, um centroavante que esteja ali preparado, que tenha noção da área, que tenha conhecimento da área, que possa ficar preparado para terminar uma jogada, que saiba viver isso em sua carreira, como é o Pedro. Ou seja, deixou à mercê de jogadores que não jogam de centroavante, que são jogadores meias de criação ou pontas de criação,
e abriu mão de um dos melhores centroavantes que nós temos no Brasil atualmente. É impressionante como o Filipe Luiz ontem vacilou, errou, abusou do poder de errar. É inadmissível um erro dessa magnitude com um treinador que já tem alguma rodagem, já tem alguma experiência. E a gente não tem como entender, não tem como passar a mão, não tem como deixar de explicar. Ontem, em várias partidas, em vários lances, os atacantes, né, ou as pessoas responsáveis por jogar a bola para dentro do gol chegaram atrasados nos lances justamente por não terem o feeling de centroavante, o feeling de atacante, o feeling de trabalhar dentro da área para poder concluir a jogada. Gente, futebol não tem muito o que inventar além das táticas. Futebol é 11 jogadores, cada um na sua posição. Se você tem um centroavante nato no time, você prepara o time para jogar com aquele centroavante e coloca ele em campo. Você não tem ele, você substitui, você coloca alguém com características parecidas, você cria algum sistema de jogo, mas fazer o que Filipe Luiz vem jogando com o Pedro em várias partidas e chega na mais importante, que é uma decisão, e ele saca o centroavante do time, colocando ele aos 35 do segundo tempo, realmente é querer inventar, é querer ser mais importante do que o Flamengo, é querer aparecer, e isso já não cabe mais no Flamengo de hoje. Chego a duvidar agora, a partir desse jogo de ontem, que o Flamengo quer para a temporada 2025. No meu entendimento, vamos nadar, nadar, nadar e ficar só com o título do Campeonato Carioca. Anotem aí o que eu estou dizendo. Filipe Luiz, acorda, acorda, preste atenção no seu trabalho, faz jus ao dinheiro que você recebe e respeita esse manto sagrado do Flamengo. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Valeu.